Amado e eterno Pai, é uma honra estarmos na Tua presença mais uma vez. É um privilégio que o Senhor nos deu de poder contar contigo todos os dias, todos os dias. O Senhor disse: estarei convosco e em vós todos os dias. E é o que tem nos mantido, Pai. E aqui estamos mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Já foi louvado, já louvamos o Teu nome. Que o Senhor receba a nossa adoração, Pai, e possa agora vivificar e ungir a palavra que será pregada, de forma, Senhor, que ela vá de encontro à necessidade individual, porque o Senhor conhece o que cada um precisa nesta noite, Pai. Usa-me como uma ferramenta em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus eu lhe peço. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Deus abençoe também a todos que participam conosco através da internet. Nosso desejo é que o Espírito Santo possa alcançar a cada um com as bênçãos celestiais. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 16, do verso 15 ao 22. Juízes 16, verso 15. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração. Ele disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi desta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Podeis assentar? Que Deus abençoe a sua palavra, amém? A palavra de Deus, ela é espírito e vida. A palavra de Deus, ela nunca envelhece, nunca. Pelo contrário, ela é sempre nova. E você pode ler a palavra quantas vezes você ler. E toda vez que você lê, ela é nova. Porque ela é o próprio Deus. É o próprio Deus se expressando através da palavra.
E nós estamos aqui essa noite para comer deste pão. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Que privilégio que Deus nos deu, não é? De poder nos assentar aqui para comer do pão da vida. Ontem nós estávamos ali em Xanxerê, no culto de ceia. Eu disse para os irmãos, o privilégio que nós temos de sermos cristãos. Quando nós olhamos, há muitas religiões no mundo. Os muçulmanos são a maioria, a religião deles, em números, são maior. E você olha, cada um deles tem a sua fé, tem o seu líder. Mas nós, pela graça de Deus, somos os únicos que temos o nosso líder vivo. O nosso líder não está numa sepultura. O nosso líder não é uma imaginação, não é uma teoria. Ele é espírito e vida. Ele habita em nossos corações e nós podemos falar com Ele todos os dias. Então esse é o grande diferencial do Evangelho, uma palavra viva. E nós devemos ser grato a Deus. O salmista Davi disse: ó minha alma, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É ruim uma pessoa que se esquece do que lhe é feito de bom. Devemos nos esquecer daquilo que é feito de ruim para nós. Perdoar e esquecer, deixar para trás, como disse Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam, sigamos adiante. Mas não nos esquecer dos benefícios, das bênçãos de Deus. Devemos ser grato a Deus. Jesus curou aqueles 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecer e teve também seus pecados perdoados. Então, quando nós agradecemos a Deus, nós recebemos até aquilo que nós não pedimos. E é perigoso o acostumar, né? O acostumar com a palavra, o acostumar com as bênçãos. Você vê que quando se recebe a notícia de alguém que faleceu, afogado, por afogamento, quase sempre vem a notícia acompanhada daquela frase: e ele era um bom nadador. E aí as pessoas dizem: como pode? Mas se você observar, é maior a quantidade desses bons nadadores que perdem a vida, porque se acostumam com o perigo, enquanto aquele que não é um bom nadador, não confia em si, ele sabe até onde vai o seu limite. E eu creio que isso se aplica no espiritual. Se nós nos acostumamos com as coisas de Deus, nos acostumamos com os perigos que diariamente enfrentamos, acabamos deixando a guarda baixar. E ali o inimigo atinge. E nessa noite, com a graça de Deus, eu quero falar sobre o segredo da vitória. Todos nós desejamos a vitória, não é verdade? Mas, na verdade, nós devemos dizer o seguinte, que nós desejamos manter a vitória, porque a vitória já foi nos dada. Não é que nós vamos ter vitória, já tivemos lá no Calvário, tudo foi resolvido. A vitória concernente ao pecado nos foi dada, concernente às enfermidades nos foi dada, a paz nos foi dada, e é preciso graça para crer nisso e manter isso em nossos corações. E se há um tempo que o inimigo tem acirrado a sua luta contra o povo de Deus, é nesse tempo final. É um tempo de luta diária contra o inimigo. Nós não ficamos, irmãos, um dia sequer sem ter que lutar. Todos os dias nós lutamos pela nossa fé. E todos os dias nós somos vencedores. A razão de estarmos aqui essa noite é porque somos vencedores.
A razão de tomarmos a ceia todos os meses é porque somos vencedores. Mas às vezes o inimigo quer fazer você somente observar e olhar aqueles pontos onde você foi atingido e esquecer das muitas vitórias que você alcançou. E aí é onde acaba desanimando, a pessoa começa só a olhar barcos que afundaram, famílias que afundaram, e logo passa a pensar assim, quem sabe eu vou ser o próximo. Mas peça a Deus graça para olhar aqueles que têm chegado no porto em segurança, aqueles que ainda não chegaram, mas estão singrando os mares com a graça de Deus, e isso vai nos animar a nós olhar e dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece, porque se meu irmão vence, se a minha irmã vence, então isso também é para mim, porque não tem ninguém com capacidade maior um do que o outro. Todos somos mortais, todos somos pó, todos somos sujeitos, até mesmo Elias, a Bíblia diz que era sujeito às mesmas paixões que eu e você somos. Então, o diferencial está no quê? Em manter a presença de Deus conosco, que essa presença de Deus vai nos dar a vitória, como tem dado a muitos. Amém? E nós vemos, irmãos, nesse tema sobre o segredo da vitória, você veja que o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo que todas as forças malignas se concentraram nesta última era, nesses últimos minutos de batalha, podemos dizer. Porque Satanás sabe que seus dias estão contados. Ele conhece as Escrituras, ele sabe do plano de Deus, e ele sabe que o momento do desfecho final no projeto de Deus está chegando. E aí é onde ele está furioso. Mas isso, em momento algum, leva um cristão a se preocupar, a ter medo. Porque o medo é a ausência da fé. E a Bíblia diz que tudo que Jó temia lhe sucedeu. O medo é uma fé negativa. Quando você tem fé em Deus, quando você tem fé melhor na cura ou na vitória, você tem fé concernente a alguma coisa que você precisa, você aciona Deus para que cumpra aquilo. Mas quando você tem medo de algo acontecer na sua vida, aquele medo aciona ao inimigo. Então, o medo é uma fé pervertida que vai acionar a força das trevas. Na mensagem Amnésia Espiritual, o profeta diz assim, se eu soubesse que amanhã eu levaria um tiro, eu não me preocuparia, não teria medo. Ele disse, a minha preocupação não iria me livrar do tiro, mas ao invés de me preocupar, eu exerceria fé. Então disse o profeta, porque a fé pode me livrar do tiro. Então, isso, irmãos, é algo que devemos cultivar e pedir para Deus, conversar com Deus acerca das nossas lutas, conversar com Deus acerca dos nossos problemas e dizer a Deus, não permita, Senhor, que o medo, que a preocupação encontre espaço no meu coração, mas que somente a Tua palavra, a Tua promessa, possa realmente se enraizar. Como ouvimos quarta-feira o pastor falando sobre a boa semente semeada. Uma caiu na beira da estrada, a outra caiu entre pedregais, a outra caiu entre espinhos, mas houve uma que caiu numa boa terra. A semente, todas era a mesma, mas o resultado foi diferente, de acordo com a terra que a recebeu. Que Deus ajude que o nosso coração seja uma boa terra.
E uma terra ruim, ela pode ser transformada numa terra boa, desde que seja tratada. E a maneira de transformar o nosso coração em uma terra boa e adequada é trabalhando ela com as Escrituras, trabalhando ela com a oração. O agricultor coloca o calcário para tirar a acidez. Depois, então, ele pode colocar o adubo. Se coloca o adubo, sem tirar a acidez, vai pôr fora aquele adubo. E o que vai tirar a acidez, a amargura do coração do crente? É a presença de Deus. E quando nós chegamos na presença de Deus do jeito que somos, e contamos para Ele acerca das nossas dificuldades, e você tira aquele tempo de oração, de leitura, o orvalho do Espírito Santo desce e vai mudando essa terra. Aí é onde a palavra começa a encontrar uma terra adequada para produzir os frutos que vão vencer ao inimigo desse tempo do fim. Como eu disse, ao saber que o inimigo luta com tudo que tem, não deve causar medo nem preocupação. Porque aonde abunda o pecado, a palavra de Deus diz, ali superabunda a graça de Deus. Eu poderia ter nascido em uma outra era, você poderia ter nascido em outro tempo. Mas Deus confiou em mim essa batalha final. E Ele escolheu para que nós viéssemos exatamente nesse tempo. Ele escolheu que você viesse através desta família. O inimigo quer colocar o quê? Desculpas. Eu não posso ser um cristão como eu deveria ser, em razão da família a qual eu convivo, em razão do marido que eu tenho, ou da esposa que tenho, e assim vai. O diabo vai tentar fazer você derrubar os braços com isso. Mas você tem que contra-atacar isso olhando dessa forma. Deus não foi enganado, Deus não se enganou. Ele me escolheu para vir nesse tempo. E para passar essas lutas que eu passo, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Amém? Então, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Mas muitos também, não adianta nós querer não olhar para isso, porque existe, ignorar isso, melhor falando, muitos também têm caído. Muitas pessoas boas têm ido por água abaixo. E aí você olha às vezes e pensa, meu Deus, como pode esta família, este irmão, aquela pessoa ter caído? E o diabo vai dizer, logo quando você ver uma cena dessa, vai dizer assim, veja, e o que é de você então? Se ele caiu, não é assim que nós olhamos. Se eles caíram, é porque em algum momento lhes faltou força. Porque quando cai é por falta... mas caiu porque tropeçou. Muitos tropeçam, mas não caem. Se tem força, você sai, vamos dizer, arrancando toco, mas sai lá na frente, de pé, porque você tem força. E se cair em algum momento, levanta com a graça de Deus. Mas aqueles que ficam é porque perderam a força, não tem força. E por que perderam e por que não tem mais força? Porque em algum lugar perderam a presença de Deus. Porque ai do homem e da mulher que confiar em si mesmo, se orgulhar em si mesmo, eu sou, eu posso, eu tenho vencido, irmãos. É a graça de Deus que tem nos mantido de pé. É a graça de Deus que tem te dado graça para você manter a sua família no Evangelho. É a graça de Deus que tem feito você, casal, ser o casal que é. Não é por nós, não é pela nossa capacidade. É Ele que nos dá força. Então, aqueles que caíram é porque lhes faltou força. Mas lhes faltou força, porque em algum lugar eles deixaram Deus.
Em algum lugar, eles não deram mais oportunidade para Deus. E saindo Deus, lhes saiu a força. Nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão. O profeta pregou a mensagem: para onde foi tua força, Sansão? Se olharmos só o momento da queda, vamos ficar sem resposta. Como um homem desse caiu? Lhe faltou força. Não tinha mais força. Veja na leitura que lemos. Ele disse: sairei como das outras vezes e vencerei o inimigo. E a Bíblia diz: e não sabia que já o Espírito de Deus tinha o deixado. Então, o que lhe dava força para vencer não era o Sansão, não era a sua estratégia, não era os seus exercícios, não era a sua técnica, era Deus. Mas suas atitudes excluíram Deus da sua vida. E ao perder a presença de Deus, perdeu a força. E veja que a Bíblia diz que quando ele se levantou e disse: sairei como das outras vezes, a Bíblia diz: ele não sabia que o Senhor já o tinha deixado. Há pessoas, irmãos, que Deus já os deixou e eles ainda não perceberam. E vão perceber quando estiverem feridos. Mas se essa pessoa percebe a tempo, Deus sempre está pronto a alcançar um coração quebrantado. E se percebe depois, como Sansão, ainda assim a misericórdia de Deus está ali para restaurar. Por isso, sempre dizemos: enquanto se vive, se tem oportunidade. Mas para que deixar a coisa piorar, as feridas aumentar? Pode voltar, pode, como alguns, pela graça de Deus, voltam, mas volta machucado, ferido, cicatrizado, vai carregar uma dor enquanto vive. Paulo carregava um espinho na vida dele. Por mais que ele pedia para Deus o libertar daquilo, não era liberto. Não perdeu a salvação, mas lhe acompanhava. Há um hino que diz assim: o pecado pode te levar mais longe que você queira ir e te custar mais caro que você possa pagar. Mas quando a pessoa dá lugar ao orgulho, dá lugar à razão, aí pode vir o conselho e a pessoa simplesmente: eu vou fazer assim, ninguém muda, não quero saber do que o pastor diz, não quero saber do que meus pais estão dizendo, não quero saber de nada. E aí vai mais longe do que queria ir. E vai lhe custar mais caro do que você pensou que poderia custar. Mas Deus, irmãos, Ele nunca deixa que a pessoa vá sem antes avisar, 1, 2, 3 ou inúmeras vezes. Pastor Febroni diz assim: quando acontece um acidente, uma desgraça na vida de alguém, muitas vezes o ministério pergunta: você não foi avisado? Em muitas ou na maioria das oportunidades, eles dizem: sim, eu me lembro que eu tive um sonho assim. De alguma maneira Deus avisa. Deus avisa, irmãos, Deus cruza o caminho, mas o homem ele é duro de coração. Se Deus precisar usar uma jumenta, como usou para falar com Balaão, Ele usa. Então veja, irmãos, o segredo da vitória é manter a presença de Deus na nossa vida. E Deus nos chamou, irmãos, para sermos vencedores. Deus me chamou para isso, Deus te chamou para isso. Nessa era final, onde a Bíblia diz que o sujo se tornará mais sujo. É um mundo, irmãos, onde os valores foram invertidos. Você não consegue compreender como que as pessoas se levantam com a bandeira errada
parece que aquilo vai simplesmente dar em nada, e eles têm muitos que lhe seguem, porque os valores foram invertidos. Mas é exatamente nesse tempo que Deus nos chamou com uma missão. A missão de não se contaminar com esse mundo, de ser pessoas diferentes. A missão de não consentir com o erro, não apoiar, porque não é só a questão de não se contaminar. A Bíblia diz também: tenho contra aqueles que não fazem, mas consente aos que fazem. Outro dia, uma irmã me perguntando sobre o filho que se foi para o mundo, estava namorando lá fora e queria simplesmente trazer sua namorada, posar junto e coisa. É uma coisa que você fica, irmão, vamos dizer assim, estarrecido, porque não deveria nem ser um caso de perguntar, mas é que o pecado tem se tornado tão natural, que às vezes, como o pastor falava hoje de manhã, essa última geração mais fraca começa a ser compactuante com as coisas erradas. Isso é o perigo, irmãos, que está afrontando o seu último tempo. Mas a Bíblia diz: não remova os limites que foram deixados por vossos pais. O que você tem que fazer é saber que não, a coisa vai seguir, o ciclo é o mesmo, o ciclo de vida e morte. Sempre foi, sempre vai ser. Mas Deus sempre teve os seus. E você vai fazer o quê? Pedir graça de Deus. Senhor, me ajude. Não me deixe eu me tornar assim, soft com o pecado, conviver com a coisa. Começa a não fazer, mas como eu vi alguém dizendo sobre coisas absurdas, eu não tenho, eu esqueci a palavra agora, eu não tenho... preconceito. Eu disse: não é uma questão de preconceito, é uma questão de conceito, de princípios, de fé. Mas essa pessoa que falou é lá do mundo? Não, pessoas da fé. Isso é perigoso, irmãos. É as pessoas ir se acostumando com as coisas erradas. Não, eu não faço, mas eu não tenho preconceito também. Irmãos, o homem do tinteiro saiu para marcar aqueles que gemiam por causa das abominações. Que Deus nos livre de apoiar, mesmo inconscientemente, alguma coisa errada. Nós temos, irmãos, um Deus para apoiar, um Deus para viver para Ele, para sermos limpos. E a graça de Deus nos mantém, se nós formos conscientes, mensagem, convencidos e então preocupados, nos convencer que realmente é o mal da era, que realmente o ciclo está chegando ao final, e que não é mais aquela geração do início desbravadora. E você se conscientiza e se preocupa e olha para Deus, e Ele vai te dar graça. Como Jesus chegou diante da figueira e estava com fome, e ele foi buscar um figo para comer, e não havendo figo, ele amaldiçoou a figueira. E alguém pode dizer: mas por que Jesus fez isso? Não sendo época de figos? Que culpa a figueira tinha de não produzir um fruto, sendo que não era a safra? Quando ele a criou, ele a fez com condição de produzir frutos fora de estação, chamada fruta temporã. Ela poderia ter produzido. E eu creio, irmãos, que nós estamos em um tempo em que não é tempo mais. Não é mais o tempo de produzir os frutos que a Bíblia pede. Mas Deus ainda tem fome de esses frutos. E ainda há alguns que estão produzindo frutos fora da estação. Ainda há moças que se mantêm
limpas e puras, mesmo sendo criticadas ali na faculdade, sendo chamadas de todo tipo de coisa. Mas elas sabem, não, eu tenho me guardado, eu creio em uma palavra. Eles estão produzindo frutos fora de estação, e eu creio estar, e você crê estar também produzindo. E o que devemos fazer? Manter a presença de Deus, para que nos mantenha assim até o dia do arrebatamento. Nós esperamos a vinda de Cristo para hoje, mas uma coisa eu sei, Ele é longânimo. Ontem nós vinha com o irmão negro ali de Xanxerê, e conversando, quando Noé entrou na arca, mesmo depois de ter entrado, tudo estava pronto, a porta fechada, Deus esperou ainda 8 dias sem chuva, 7 dias, sem chuva. Por quê? Porque Ele é longânimo. Ele estava esperando que alguém dissesse: Senhor, tem misericórdia de mim. Então nós esperamos a vinda de Cristo para agora, mas não sabemos, quem sabe Ele estenda um pouco mais, em razão da sua longanimidade. E se tiver que se alongar um pouco mais, precisaremos dessa graça, irmãos, para nos manter. Então veja, irmãos, o segredo da vitória é manter a presença de Deus. Se não manter, irmãos, nós não teremos força. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos. E o profeta diz que é a atmosfera que traz o sobrenatural. Irmão Branham pregou a mensagem, o homem insignificante, e ele mostra que Jesus foi deixado lá na festa do Simão, no canto, foi ignorado. E hoje, irmãos, na vida de muitos, Cristo tem estado ali no canto, ignorado. Um homem insignificante. Ele é insignificante nas conversas. Quarta, ainda o pastor falava aqui, se fica o dia todo com a pessoa e não se tem nada para falar das coisas de Deus, só negócios, só das coisas daqui, das políticas, das notícias. Cristo insignificante, Cristo lá no canto, abandonado. Ele se mantém enquanto dá. Mas chega um momento que a pessoa realmente o exclui, porque ele não abandona ninguém. E quando alguém se sente nessa situação, diz: olha, eu já tenho, você olha e diz: quem sabe então eu já tenho excluído a Cristo, porque minha força há muito tempo se foi, o pecado já entrou na minha vida, as coisas que eu joguei fora já trouxe de volta. Sabe o que você tem que fazer? Muitos aí começam a entrar em desespero, orar e orar, noites de oração. Está bom orar, mas tem que ser acompanhado de uma coisa, de atitude. Porque só a orar, quando Maria e José perceberam que Jesus não estava com eles, lembra, eles foram na festa e voltaram, e chegando em casa, cadê Jesus? Ah, deve estar com os parentes. Os parentes chegam, Jesus está com vocês? Não, não está conosco. Eles se preocuparam, mas a preocupação foi acompanhada de uma atitude. Voltaram. Voltaram lá onde eles estiveram com Jesus pela última vez. E ali Jesus estava. Então essa é a atitude. Se você se sente já sem força, fracassado, perdeu Jesus em algum lugar, entre em oração, mas pede a Deus graça e diga: Senhor, eu quero que a minha oração seja acompanhada de atitudes. E a Bíblia diz que nós devemos nos examinar. E aí você diz como Davi: Senhor, eu estou agora na tua presença me examinando, e eu peço que o Senhor sonde o meu coração e me mostre onde eu deixei o Senhor. E aí aquela luz vai iluminar, você vai ver: ah, eu deixei ele lá, naquele negócio que eu fiz. E que, para não perder a ocasião, eu fui contra os princípios da minha fé.
Ah, eu deixei lá, naquele dia, que eu tive aquela atitude incorreta, e achei que até mesmo o tempo já tinha me perdoado. O tempo não perdoa. Só o perdão vem através do arrependimento e da confissão. Aí você volta aonde você esteve com Ele pela última vez. E Ele vai estar ali te esperando. Volta lá naqueles tempos de orações, naqueles tempos de consagrações. Lá você esteve com Ele pela última vez. Lá você o encontrará. Lá José e Maria o encontrou, exatamente aonde eles o deixaram. E puderam retornar para casa com Cristo. E eu creio, irmãos, que nós queremos caminhar os dias que nos restam com Cristo. Se você tem Ele, o mantenha. Se você tem Ele, em nome de Jesus Cristo, proporcione uma atmosfera que o agrade. Proporcione um ambiente que o lhe faça sentir bem. Se você o perdeu, volte aonde você esteve com Ele pela última vez. E ali Ele estará te esperando. Então veja, o profeta diz aqui na mensagem, para onde foi tua força, Sansão? Olha que cena, irmãos, triste, de um homem como foi Sansão. Um homem que não havia problema que podia fazer frente para ele, não havia inimigo. Caminhando pelo caminho, o leão lhe aparece, ele toma o leão, rasga no meio, joga para o canto e segue sua jornada. O inimigo fecha as portas da cidade para o prender e o matar. Ele simplesmente arranca aquele portão. Não era um portão feito de ferro oco como temos hoje por aí. Era um portão de bronze, quem sabe mais de 1 metro de espessura, porque as cidades eram fortalecidas com esses portões, os muros eram de mais de 1 metro de largura, e ele tomou aquele portão sobre o seu ombro e o levou lá em cima do monte, deu serviço para os filisteus, com carros muito bem fortes, muito bem traçados, com muitos animais, para trazer de volta. Agora um homem nessa qualidade, você vê ele agora, irmãos, sem seus olhos, amarrado como animal, tocando o moinho dos filisteus, debaixo da zombaria, da crítica e do chicote. Que cena lamentável. Mas por que Sansão caiu? Porque perdeu sua força. Mas onde ele perdeu sua força? Lá onde ele deixou Deus. E ele começou a deixar Deus. Ele não deixou Deus, irmãos, em um momento único. Ele começou a deixar Deus quando ele passou a não dar ouvido para o conselho dos seus pais. Quando disseram, temos mulheres aqui em nosso país, não vá em busca dessas filisteias. Quando ele começou a flertar com o mundo, vamos deixar o profeta em suas palavras ele dizer, e este companheiro Sansão, ele sempre foi para mim um personagem sobressalente do Antigo Testamento. Lembro-me de que o primeiro sermão que preguei foi Sansão, o poderoso homem de valor. Porque eu gosto de força, diz o irmão Brana. Quem é que não gosta de força? Eu gosto, você gosta. É a força que nos mantém de pé, é a força que nos faz vencer o inimigo. Mas essa força é Deus em nós. Eu não poderia, veja só, porque eu gosto de força. E Sansão tinha força, força do Senhor. Eu não poderia crer que ele foi um grande gigante pré-histórico. Não haveria glória para Deus em ver tal homem pegar as portas da cidade e empilhá-las lá na colina, ou matar um leão com as mãos. Mas eu acredito que Sansão era apenas um pequeno, o que nós chamaríamos de fracote. Apenas um pequeno companheiro. E quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ali era onde Deus obtinha glória.
Eles sabiam que não poderia haver força própria para fazer aquilo. Então tinha que ser a força do Senhor. O que venceu, irmão, a fúria do dilúvio não foi aquela madeira de gofer imprestável, como fosse um ambuzeiro nosso hoje, toda porosa, mas foi o betume que penetrou na fraqueza daquela madeira. Hoje nós somos esse ambuzeiro, esse gofer fraco, mas chega na presença de Deus, se renda a Deus em oração e começará a gotejar esse Espírito Santo, esse azeite, e vai penetrar em cada fraqueza da sua vida. E aí, irmãos, vem o que vier, vai rachar qualquer arma do diabo que bater contra você, e você se manterá bem. Mas veja, e Sansão se saía muito bem. Ele teve um bom começo. Ele se saiu bem até que começou a flertar. Aí está o perigo, irmãos. Existe, como disse o irmão Brana, um desde então. Para todas as coisas, tanto para a vitória como para a derrota. O profeta fala daquele caso, na mensagem desde então, do mendigo que estava lá na rua, jogado, bêbado, todo urinado, fedendo, moscas sobre ele. E o irmão Brana parou diante daquela cena e disse: tio, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ele diz: pois não, o senhor vai me dar um trocado? O irmão Brana diz: olha, eu sou um pregador, eu não lhe daria dinheiro para beber, mas eu lhe pago um lanche. Ele disse: o senhor é o irmão Brana? Sim. O homem disse: se eu lhe contar, o senhor não vai acreditar. O irmão Brana disse: sim, eu crerei em você. O irmão Brana disse: mas o que te trouxe a essa situação? Aí ele se colocou de pé, apontou o dedo lá para um grande edifício na cidade e disse: irmão Brana, lá naquele prédio há um banco. E naquele banco eu era gerente. Eu era gerente daquele banco. Mas desde o dia, olha o desde então, desde o dia que eu cheguei em casa, depois do trabalho, e não encontrei minha esposa, no lugar dela eu encontrei um bilhete na mesa escrito que tinha ido embora com outro homem. Desde então, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu dava um tiro em minha cabeça, ou eu começaria a beber. E desde então eu vim parar nessa situação. Mas é claro que não precisava ele fazer nenhuma dessas. Nem se dar um tiro e nem ficar. Buscasse a Deus. Porque em todos os problemas Deus tem solução. Amém. Aí o profeta disse: se eu pudesse conversar com a esposa deste homem e perguntasse: mulher, o que te levou a deixar um homem como esse? Deixar o seu marido? Ela olharia, o irmão Brana disse, ela diria: irmão Brana, eu pareço lembrar, eu pareço ver em meus pensamentos, meu marido brincando com meus filhos, correndo com eles em cima dos ombros. Nós tínhamos uma vida maravilhosa. Mas desde o dia que aquele moço de cabelos ondeados veio na minha casa, um vendedor chegou ali e me disse aquelas palavras, desde então eu vim parar nessa situação. Parou também para ouvir o que não deveria. E desde então perdeu a presença de Deus, passou a andar sozinha. E chegou à situação que chegou. Então, irmãos, aí está o perigo. Houve um desde então para Sansão. Mas também, adiantando aqui, irmãos, há um desde então para a vitória. Irmão, você vivia caindo e levantando, você vivia uma situação terrível. Como você conseguiu? Olha a vida que você tem hoje em Cristo. Irmão, desde o dia
que eu propus em meu coração, levar a sério as coisas de Deus, parar com aquelas companhias, parar com aqueles ambientes. Desde então minha vida mudou. Agora compete a nós escolher o qual desde então queremos. Um desde então que leve à derrota, como Sansão, ou um desde então que nos leve à vitória em Cristo Jesus? Olha o que disse aqui: Sansão se saía bem, ele teve um bom começo, ele se saiu bem até que começou a flertar. E quando começou a flertar, ele se meteu em problemas. E quando ele se meteu em problemas, esse foi o seu primeiro passo para se desviar. A primeira coisa que acontece não é a explosão do acidente. Quando você vê um acidente, você para ali e os curiosos ficam tudo vendo ali a árvore onde ele bateu, o carro arrebentado, mas deixa chegar os peritos. Eles vão lá atrás. Você já viu isso? Você vê eles puxando a trena e medindo. Eles vão ver aonde é que realmente o acidente aconteceu. Foi lá aonde perdeu o controle, aonde olhou para o que não devia e perdeu a condução da estrada. Lá na frente foi só a consequência. Então veja, irmãos, esse foi o seu primeiro passo para se desviar. E eu creio nesta noite que o primeiro passo para a igreja se desviar é quando ela começa a flertar com o incrédulo. Começa aquele companheirismo. Aquele crente que é um grude com aquele parente ímpio. Hoje é a festa aqui, amanhã é a festa lá. Hoje é aqui, amanhã é lá. Nós não vamos dizer assim, perder nossos parentes. Você vai, claro, mas dentro daquele limite. Quando vai além disso, irmãos, dá lugar para o inimigo. E Sansão, eu creio nesta noite que o primeiro passo para a igreja se desviar é quando ela começa a flertar com o incrédulo. Essa mulher filisteia era incrédula. E Sansão foi atraído por sua beleza. E eu acho que a igreja tem feito muito disso. Tem sido atraída e tem começado a flertar com o mundo e tentando se padronizar com o mundo. Esse é o perigo. Irmãos, nós não temos que ter ninguém do mundo como exemplo para nós. Nós não temos que se equiparar com nada lá fora. Mas, infelizmente, nós vemos pessoas crentes dessa mensagem, que na igreja é uma coisa, mas lá entre os amigos é outra, porque quer se padronizar. Eu não quero ser uma pessoa ultrapassada. Você olha o perfil, seja no Facebook ou no WhatsApp, não tem nada com a pessoa que serve a Deus. São fotos totalmente produzidas, fotos totalmente inadequadas para o cristão. Por quê? Porque quer se padronizar, quer ficar em um meio termo. Irmãos, a maior chave para a vitória é a pessoa se identificar com a fé. Se identificar com Cristo. Se identificar com aquilo que você escolheu para viver. Seja aqui na igreja, porque é fácil, irmão, dar um testemunho cristão entre crentes. Mas o maior testemunho que damos é lá fora. Quando as pessoas veem que você realmente é diferente, você é de outro mundo, você é de outra natureza. E você não fica ali churumingando porque estão criticando de mim, da minha maneira de ser. Irmãos, isso para ti é graxa nas engrenagens. Para ti isso é vinho, é estímulo na sua fé. Você olha e diz, graças a Deus, estou no rumo certo. Se não estou sendo compreendido aqui fora, é porque realmente Cristo vive em mim. Não vamos, pelo amor de Deus, querer se padronizar com o mundo. Esse é o perigo, irmãos, do fim dos tempos.
Como o pastor falava sobre a era ali dos metodistas. Houve aquela primeira geração, houve uma segunda geração, houve uma terceira, houve uma quarta. O profeta diz, na primeira o fogo, ele está ali incandescente, na segunda ele diminui, na terceira as brasas brilham superficialmente, e na quarta só as cinzas. Mas não deixe que isso venha atingir você. Você tem que dizer, eu estou aqui, predestinado por Deus, para manter a bandeira do Evangelho de pé, e me identificando com o Evangelho. Mas aquele velho pregador metodista, antes de morrer, disse, eu já estou vendo nossas irmãs começarem a usar anéis, colares. Começaram a querer se padronizar com o mundo. Começaram, como Sansão, aos poucos, flertar. E hoje estão aonde? Chegaram ao cúmulo, como ouvimos essa manhã, onde as prostitutas escolheram para fazer uma reunião, para lutar pelos seus direitos, querer ter direitos trabalhistas em sua profissão, escolheram logo uma igreja metodista para ali fazer a reunião. Se Wesley, Lutero, visse, irmãos, eles, como diz o irmão Brana, se revolveriam lá dentro do túmulo. Mas, irmãos, essas coisas ficaram para nós como exemplos. A mensagem, irmãos, também foi um movimento de Deus. E nós devemos nos guardar, não perder a força, e a única maneira é manter-se na presença de Deus e a presença de Deus em nós. E eu creio, irmãos, que Deus não vai decepcionar um desejo sincero que deseje isso. Se você desejar isso, irmãos, Deus vai sorrir do céu, de felicidade em ver, há um filho. Irmão Brana diz sobre a adoção, ele diz que aquele tutor, às vezes, corava o rosto, chegava dizia, com vergonha para o pai e dizia, olha pai, seu filho, infelizmente, não se importa, eu tenho tentado ensinar os teus preceitos, mas não adianta. Mas havia filhos que o tutor chegava, feliz, dizia, pai, quero te dar um testemunho, seu filho é a sua cara. Irmão Brana diz, aquele pai estufava o peito e dizia, este é o meu filho. Que Deus possa dizer de mim, que Deus possa dizer de você, esse é o meu filho, essa é a minha filha. Ela deseja realmente se manter limpa, ela deseja se manter como aquele lírio, que o profeta diz que a semente caiu lá no lodo, lá no fundo, mas ela soltou raízes, brotou e foi rompendo com aquela sujeira, com aquele fedor, e quando saiu acima do lodo, então ela soltou aquele perfume, desabrochou aquela flor. Sim, você pode ser esse lírio, uma vida que desabrocha acima do pecado, acima do modernismo. Então veja, eu acho que a igreja tem feito muito disso, tem sido atraída, tem começado a flertar com o mundo e tentando se padronizar com o mundo. Pais, você é o pastor da sua casa, vigie. Quando você vê seus filhos, suas filhas, começam a se padronizar com as coisas do mundo, copiar, chama-os para a oração. Mas para que você dê, você tem que ter. Deus vai cobrar de você esses filhos que te deu. Não esteja só ocupado com o trabalho. Parece que se der estudo, roupa e comida, você cumpriu o teu ministério. Não, pai é aquele que forma o filho. Forma, sim, forma em caráter, forma em fé, em cristianismo. É a maior herança que Deus te deu. Sansão se juntou com más companhias, e você sempre deve lembrar que Deus nos ajuda, irmão, não deixa passar isso por alto. Jovens, todos, desde os pequenos até os velhos, cada um de nós, eu me incluo nisso. Olha o que diz, me incluo nessa advertência para vigiar a mim. Sansão se juntou com más companhias. Não vamos então nos juntar.
E você deve lembrar, disse o profeta, que quando você anda com más companhias, você está fora da vontade do Senhor. Aí a força se perde. Perde a força e cai. Minha velha mãe sulista costumava me dizer: se você se deitar com um cachorro que tem pulgas, você se levantará com pulgas. Essa é uma expressão rude, mas tem muito senso comum no cotidiano. Você simplesmente não consegue se associar com as coisas do mundo e continuar a ser espiritual e humilde perante o Senhor. Você é conhecido pelas suas companhias. Há um velho ditado que diz: diga-me com quem você anda, e eu te direi quem você é. E quando a igreja começa a manter a companhia com o mundo, então não é nada mais que o mundo. Ela se aparta do companheirismo do Espírito Santo, se aparta da companhia de Deus, dos anjos e da herança de Deus, quando começa a flertar como fez Sansão. Ainda aqui no parágrafo, creio que é 53, olha só. Mas, Dalila, a primeira coisa, você sabe, Sansão não deveria ter feito sua primeira parada. Quando Dalila o cortejou com os olhos, ele deveria ter virado a cabeça e seguido em frente. Eva parou só por um momento e ela se meteu em problemas. Então não pare para o pecado. Não pare, como sempre temos ouvido aqui, diante de programas indevidos. Hoje a internet é uma facilidade tremenda para tudo. Não queira ver aquilo que você não gostaria de ser tentado depois. A pessoa para ouvir, para ver, e aí o diabo vai tentar naquilo. E ali a pessoa perde a força. Sansão parou por um momento e se meteu em apuros. E quando o mundo apresenta algo para a igreja ou para o indivíduo, não pare, continue seguindo em frente. Isso é o que a igreja precisa hoje à noite. Não pare por esses orgulhos intelectuais e clássicos. Continue seguindo em frente no Espírito Santo. Simplesmente continue avançando, continuando. Amém? Vamos seguir o conselho do profeta? Não pare diante do que é errado. Lembra do início da mensagem aqui, que falamos, nós somos vencedores. O que precisamos é manter a vitória. O diabo não tem armas para lutar contra nós. É nós que o armamos quando nós paramos para nos alimentar do que não deve. Um vírus, ele não consegue se procriar. Um vírus fora do corpo, ele não consegue se alimentar, ele não consegue nada. Mas uma vez entrando no corpo, ele passa então a se alimentar dali, e ele vai e entra no núcleo daquela célula. E sabe o que ele faz? Ele quebra o segredo ali. E ele faz com que aquelas células agora comecem a produzir outros vírus. É assim na doença, e é assim também no espiritual. Quando a pessoa não vigia, ela para, ela dá brecha, o inimigo entra e aí ele então encontra armas para lutar. E ele passa a usar você próprio contra você. Então que Deus nos ajude, encerrando, irmãos, a nós desejar do profundo do nosso coração, manter os limites que foram deixados pelos nossos pais. Manter essa velha mensagem, esse velho evangelho, do jeito que ele é. Não vamos querer melhorar, não vamos querer enfeitá-lo, não vamos querer nos padronizar com o mundo. Lembre, há um arrebatamento, e haverá um povo que vai subir. Como num teatro, há pessoas para compor todos os tipos de personagens.
Mas nós queremos estar naquele personagem que ouvirá aquela voz: subi cá. Amém? E aí então você vai sentir como um pequeno arrepio, um pequeno toque, e esse corpo mortal será transformado e revestido da imortalidade, e subiremos. Mas há uma realidade também, que haverá aqueles que vão ficar, que não estavam no mundo, mas estavam na igreja e não levaram a sério. Foram virgens loucas. E haverá aqueles que nem virgens loucas são. Mas que Deus ajude, que dessa igreja, cada um de nós, cada um que está assistindo, cada um que vai assistir, proponha em teu coração. Os jovens hebreus, irmãos, eles saíram fora da sua terra, fora do seu povo, fora da sua igreja. Não havia sacerdote para ministrar a eles, estavam entre os pagãos, mas eles propuseram no coração não se contaminar com as iguarias do rei. E o que aconteceu? Deus os deu graça. Quando foi isso? Antes ainda da redenção ser concluída. O sangue de Cristo não havia sido derramado, o Espírito Santo não havia sido liberado para morar dentro do homem, e eles conseguiram. E hoje, com tudo que temos, basta nós propor. Proponha em teu coração e põe esse propósito perante Deus. Coloca esse propósito junto. Pode ver que eles propuseram em acordo entre eles. Se está sozinho, propõe sozinho. Mas se tem pessoas ao teu lado, propõe entre eles. O marido, a mulher, propõe um com o outro. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos fazer com que o nosso lar tenha uma atmosfera que possa atrair a presença de Deus. Vamos nos dedicar. E Deus lá do céu vai dizer amém. Como disse amém para os jovens hebreus. Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos em um breve momento. Ao pensar nessas realidades, saber que o ciclo está se chegando ao final, e quando se chegar ao final, realmente culminará com o arrebatamento. Então haverá alguns para ser arrebatado. Mas é uma realidade que não podemos esconder. A morte, o esfriamento está vindo. Mas você foi chamado para vencer, Sansão foi chamado para vencer. Mas ele parou para o que não devia. Ele tentou se padronizar com o mundo. Se você tem estado numa situação dessa, já sem força, quem sabe o pecado já lhe atingiu. Seus olhos foram arrancados ao ponto que não vê mais. Não vê ser errado. As pessoas te falam, o pastor te fala, mas você diz, eu não vejo. Lembre que depois que Sansão chegou a essa triste situação, o profeta diz assim, uma mecha de cabelo cresceu. E nessa mensagem, para onde foi tua força, Sansão? Mombrano, ele diz, Senhor, permita que nós estejamos contados entre esses que a mecha de cabelo está crescendo. Pede a Deus uma restauração. Como Sansão disse, somente uma vez mais. E Deus não negou aquele socorro. Precioso Deus e eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, ela nunca volta vazia. Temos sido advertidos, ó Deus, esse final de semana. Desde pela manhã, ó Deus, o Senhor veio, falou, advertiu. E isso mostra, Senhor, o zelo do Senhor por um povo que o Senhor chamou para estar no arrebatamento. E agora, ó Deus, eu não posso fazer melhor do que o Teu Espírito Santo faz. Por isso, ó Deus, eu entrego a pequena palavra em Tuas mãos e peço que o Senhor amplie isso nos corações e que desperte em nós esse zelo, essa preocupação, em nós, ó Deus,
compor na nossa vida mais atmosfera, preparar-nos mais para uma atmosfera agradável ao Senhor. E aqueles que têm, ó Deus, esfriado, que eles possam clamar como Sansão, somente uma vez mais, Senhor. Ó Deus, nós não queremos chegar, que ninguém chegue à situação triste que Sansão chegou. O Senhor não deseja isso, por isso a Tua palavra nos vem convidar para mais perto de Ti. Ó Deus, fortaleça em nós o Evangelho, fortaleça em nós a Tua palavra, fortaleça em nós essa chama, esse zelo, ó Pai, pela palavra, por Ti. No nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, e repreendo, ó Deus, pela autoridade da Tua palavra, todo espírito sedutor, que está tentando esse jovem, essa moça, esse irmão, essa irmã. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, Satanás. Essa igreja, essa obra foi plantada e é regada por Deus, tu não tens autoridade sobre ela, nós te excomungamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia dessa vida, saia deste lar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Pai, nós declaramos a vitória, no nome santo de Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Jesus. Agora, Senhor, possa o Senhor ampliar isso em nossos corações, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.